estamos aqui no podcast da escola, pode crer. Vamos entrevistar o primeiro Thalisson. Vamos começar. Oi, Thalisson, tudo bom? Tudo sim. Bom dia, como a Lorena falou, me chamo Thalisson Soares, sou enfermeiro. Atuo aqui em Lagos Rodrigues há 2 anos e estou aqui para participar desse podcast. Agradeço pelo convite, os alunos da turma, e me sinto muito honrado de estar representando aqui a enfermagem e também toda a área da saúde. O que levou você a cursar enfermagem? Então, o que me levou a cursar enfermagem? Desde pequeno eu sempre tive essa vontade de exercer uma profissão da área da saúde. No entanto, eu ainda não tinha tomado nenhuma decisão, né? Qual seria. E aí, o que acontece? Quando eu estava no ensino médio, eu comecei a pesquisar, né? Quando a gente chega no ensino médio, a gente está perto de prestar vestibulares, a gente começa a pesquisar sobre diversas profissões para ver com qual que a gente vai se identificar. Então, conhecendo a enfermagem, né, a fundo, eu comecei a me encantar pela profissão, pelo cuidado com as pessoas, né? Eu sempre tive essa preocupação, principalmente no que diz respeito à minha família, questão de saúde, né, da minha avó principalmente, que foi quem me criou. Então, essa vontade de cuidar das pessoas foi que me levou à profissão de enfermagem. E em 2013, eu estava no 3º ano do ensino médio, prestei o vestibular da UEMA, PAS, para enfermagem, passei na primeira etapa, não passei na segunda etapa, né? Na época eram 2 etapas, se você era aprovado na primeira, você fazia uma prova discursiva na segunda etapa e uma redação. E aí, infelizmente, eu não consegui passar nessa segunda etapa e fui para Pedreiras, para a FAES, cursar Educação Física, né? Para não ficar parado, eu disse, não, vou fazer, é mais em conta, não vai ser pesado, até porque a enfermagem lá era por cerca de R$750 a mensalidade, mais o transporte, então não tinha essa condição, né? Então fui fazer Educação Física por ser mais acessível. Mas aí em 2014 eu prestei o vestibular da UEMA novamente, consegui ser aprovado na primeira etapa e consegui ser aprovado na segunda etapa. Então eu tranquei, desisti do curso de enfermagem já no terceiro, de Educação Física, já no 3º período, metade do curso, são 6 períodos, e fui para Bacabal, para a UEMA, onde eu cursei enfermagem durante 5 anos. Quais as maiores dificuldades que você enfrenta em sua profissão? Primeiro, questão de oportunidade de trabalho. A gente sabe que tem muitos enfermeiros, né? Muitos enfermeiros. Então, assim, por mais que você tenha um currículo bom, como eu digo que o meu currículo é bom, porque durante a graduação, desde o 3º período, já passei a participar de projetos, fui bolsista diversas vezes de projetos de extensão, projetos de pesquisa, fui monitor de disciplina 2 vezes, participei de eventos relacionados à saúde em todo o estado do Maranhão, como Imperatriz, São José de Ribamar, São Luís, diversas cidades. Então, o meu currículo é bem extenso, né? Tem muitos cursos. Durante a graduação também eu fiz muitos cursos de extensão, que são esses cursos rápidos que a gente faz para aperfeiçoamento em determinada área. Então eu afirmo que o meu currículo é muito bom, mas infelizmente existe uma politicagem. A gente sabe, nós que somos de municípios pequenos, nós sabemos que se você não tiver alguém lá dentro para te colocar, é muito difícil você conseguir um emprego, né? Então, a maior dificuldade que eu enfrentei quando eu me formei foi porque eu me formei bem no período de pandemia. E no período de pandemia abriu muitas oportunidades para a enfermagem, para toda a área da saúde. No entanto, quem tinha alguém de dentro para colocar, perfeito, já era garantido. E também quem tinha mais experiência, né? Porque nos seletivos, por exemplo, como nos hospitais regionais, você entrava através de seletivo. E nesses seletivos o que pesava mais era a experiência. E como eu era recém-formado, né? Me formei bem, a pandemia começou em março, chegou aqui em março, fechou tudo, e justamente em março era a minha formatura. Então eu não tive colação de grau, não tive nada, foi tudo digital por conta da pandemia. E aí, pela essa questão de não ter experiência, eu acabei não entrando em nenhum dos seletivos, né? Mas eu fui chamado para 2 vagas que surgiram em hospitais que estavam cuidando de pacientes com Covid, só que eram em outros estados.
né? Foi em Tocantins e no Pará, 2 cidades desses estados. Mas eu não aceitei porque eu não queria sair, né? Eu sempre morei com a minha avó, exceto o período que eu estudei fora, mas quando eu voltei a morar com ela, então tinha esse certo cuidado, né? Ela é do grupo de risco, ela, além de ser idosa, ela é asmática, né? Tem um problema respiratório, então ela é do grupo de risco. Eu não aceitei também por cuidado, não, vou preferir cuidar da minha avó, né? Ela passou esses 5 anos me mantendo em Bacabal para estudar, apesar de ser de universidade pública, mas a gente sabe que tem gastos, porque a gente tem alimentação, né? Tem moradia, aluguel, tudo lá, muita despesa, então tem os gastos. E como ela me ajudou nesses 5 anos, nada mais justo que eu ficar aqui cuidando dela nesse período, né? Que a gente esperava que a pandemia ia ser algo rápido, o que passava pela nossa cabeça era que ia ser algo rápido, não foi. Mas eu resolvi mesmo ficar até dar uma melhorada na situação, tanto pela minha saúde, né? Porque eu tinha muito medo, como eu falei até no podcast do Jardão, por exemplo, eu tinha medo de trabalhar em outro estado e morrer por lá e ficar por lá mesmo, ninguém tendo notícias. Porque a gente sabe que nesse período de pandemia também morreram muitos profissionais da saúde que estavam atuando diretamente, né? Então, como era para atuar diretamente com o Covid, o meu medo também era esse. Então, eu resolvi ficar por aqui. Foi a maior dificuldade que eu enfrentei, né? Então, passei 1 ano sem trabalhar na minha profissão, sem atuar como enfermeiro, depois de formado. Aí, depois de 1 ano foi que eu consegui, né? Já estava decidido em ir para outro estado, trabalhar em outro estado, aí surgiu a oportunidade aqui no município e eu abracei, porque a minha vontade era essa, de trabalhar aqui mesmo e contribuir com a saúde do município. Quais são os conselhos que você dá para uma pessoa que deseja se formar em enfermagem? Primeiro de tudo, se identificar, ter paixão pela enfermagem, porque a gente sabe que para atuar na área da saúde, principalmente na enfermagem, porque nós sabemos que o enfermeiro ele atua desde o processo de prevenção da doença até a alta do paciente no hospital ou até mesmo o momento da morte e o pós-morte do paciente. Né? Para você ir para a enfermagem, simplesmente você não pode decidir hoje aqui agora, assistindo esse podcast, por exemplo, eu quero ser enfermeiro. Não, você se identifica, você está disposto a dedicar o seu dia, né, para aquele paciente. É como se você fosse abdicar da sua vida para dedicar a outras pessoas. A gente sabe que o paciente está ali desde aquelas ações de prevenção, como uma palestra em uma escola para crianças, com uma palestra para hipertenso e diabético, até aquele momento que o paciente está hospitalizado, que você vai estar diariamente ali com o paciente, ou até ele receber alta, ou infelizmente vir a óbito, né? Então você tem que ter uma dedicação e tem que ter empatia e amor ao próximo, porque o que a gente prega é esse atendimento humanizado. Não adianta você escolher a enfermagem e ser um profissional frustrado, né? Todo dia reclamar da profissão, para que eu escolhi isso? Não adianta. Então, se você quer seguir essa profissão, primeiro de tudo, você tem que se apaixonar pela profissão, você tem que conhecer a profissão. Porque a enfermagem, ela te dá um leque de opções. Ela não é que você vai ser enfermeiro e você vai trabalhar diretamente no hospital. Não, você pode trabalhar em uma clínica, você pode abrir o seu próprio negócio, como a gente tem aqui, por exemplo, a Joana, que é uma enfermeira esteta, né? Porque o enfermeiro ele pode fazer especializações em determinadas áreas. A Joana ela é enfermeira esteta, ela trabalha com estética, então ela tem o consultório dela de enfermagem, a clínica de estética. Né? Você pode ir para a atenção básica, que é onde eu atuo, né? Que é como a gente trabalha a prevenção na atenção básica. Então, você pode ser um enfermeiro auditor, te dá uma opção de coisas, né? De rumos a seguir. Então, você precisa conhecer, precisa pesquisar sobre a profissão e aí tomar a decisão. Não, é o que eu realmente quero. Né? Porque você vai estudar 5 anos, aí não adianta você perder 5 anos da sua vida estudando uma profissão e depois simplesmente largar tudo porque não se identificou. Você precisa se identificar desde o início. Como você lida com o estresse e a sobrecarga do seu trabalho? Assim, a questão do estresse varia muito de acordo com o ambiente que você está inserido, né? Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, como eu atuo na atenção básica, no centro de saúde, eu não vejo que é estressante. Pelo contrário, eu acho bem tranquilo, né? Para mim é super de boa, tem uma equipe maravilhosa que me ajuda muito, que abraça todas as causas, assim, quando eu decido, vamos fazer uma ação, por exemplo, vamos fazer o Outubro Rosa, graças a Deus a minha equipe é muito empenhada em relação a isso. Vamos fazer o Novembro Azul, a minha equipe é muito empenhada. Agora, acredito que o que deixa a pessoa mais
estressada, né, com a carga mais pesada, são pessoas que trabalham, por exemplo, na urgência e emergência, como os profissionais que atuam no hospital, né, no SAMU, por exemplo. Esses profissionais, eles têm uma carga de estresse maior porque eles trabalham ali com aquela paciente chegou acidentado, você tem que resolver na hora. Tem alguém que já está esperando, e no hospital a gente sabe que tem a classificação de risco, né? É classificado por cores. Se você é verde, o seu caso pode ser aguardado. Se você é vermelho, tem que ser atendido naquele momento. E muitas pessoas, por exemplo, não entendem. Tu tá bem aqui esperando para ser atendido pelo médico, tu só tá com dor de cabeça. Chega a Lívia aqui, Lívia acabou de se acidentar, teve um acidente bem ali, caiu de moto. Deus proteja, mas só um exemplo. Lívia chegou, vamos colocar ela como classificação de risco vermelho. Ela precisa ser atendida antes de você. No entanto, existem pessoas que estão na fila de espera que não entendem essa classificação de risco, vão querer discutir com o profissional, né? Vão querer causar aquele alvoroço dentro do hospital, né? Então aí já é muito estressante, porque o enfermeiro que precisa resolver essas situações, porque o enfermeiro que é a cabeça, né, da equipe, ele que planeja, ele que organiza, ele que acalma os pacientes, ele que faz os planos de trabalho. Então o profissional, muitas pessoas acham que é um médico, mas a gente sabe que a realidade o médico chegou, atendeu e foi embora. O enfermeiro que está lá inserido, ele que é o chefe da equipe. As pessoas acham que o médico é o bambambam, não. O enfermeiro é o chefe, o enfermeiro que planeja, o enfermeiro que faz as escalas, entendeu? E aí, para tu não ter esse estresse tanto dentro do teu ambiente de trabalho, não se frustrar tanto com a profissão, tu precisa o quê? Ser um profissional organizado. Quando tu organiza a tua equipe, quando tu chama a tua equipe para conversar, planejar, olha, hoje nós vamos fazer isso dessa forma, tudo precisa ser organizado e planejado. Não adianta ser jogado. Eu te mandar uma mensagem: Lorena, hoje tu vai lá para enfermaria. Lorena, hoje tu vai lá para triagem. Não é assim. Vamos sentar bem aqui. Um enfermeiro chama os técnicos. Olha, hoje a técnica tal vai ficar lá na triagem, lá fora. Hoje você vai ficar lá na enfermaria. Hoje você vai ficar lá no curativo. Entendeu? Precisa tudo ser organizado. Tudo bem para você ficar tudo, ok? O enfermeiro me botou lá para tal lugar. Aí já começa aquele coisa, sabe, entre a própria equipe. Se você não conversa, se você não ouve o seu companheiro de trabalho, isso acaba gerando aqueles comentários, né? Você vai ter mais trabalho de lidar com aquelas pessoas, porque elas não vão lhe obedecer de certa forma. Então você precisa sentar, conversar, falar e também ter ouvidos para ouvir, né, as queixas do restante da equipe. Então tudo é questão de planejamento. E às vezes quando o profissional ele é muito estressado dentro do ambiente de trabalho é porque falta essa conversa. E você falando sobre pandemia, todo mundo sabe que foi um perrengue para os profissionais. Qual foi a maior, quando você vai ali, corre, qual foi a sua maior experiência dentro da pandemia? Então, eu acredito que vocês que me acompanharam desde quando eu voltei, né, comecei a trabalhar na enfermagem, vocês sabem que eu atuei diretamente com os testes de Covid. Eu era enfermeiro, né, lá do centro de Covid. Não trabalhei diretamente com diversas situações, né, por mais que os nossos pacientes não ficassem aqui, né, faziam um teste, aí se estava, por exemplo, com saturação baixa, a gente colocava no oxigênio. Se estava muito fraca, a gente ia lá e fazia um coquetel de vitamina, por exemplo, que a gente fez muito, né. Situações mais leves. Mas infelizmente também nesse período nós tivemos alguns óbitos, né? Não muitos comparados a outras cidades, mas nós tivemos alguns óbitos que chocaram a nossa cidade. Então algumas dessas mortes eu acompanhei de perto, né? Por exemplo, a gente fazia a transferência de paciente para Lago da Pedra, que era para o Hospital Serra de Castro, para depois ele ficar aguardando um leito lá no regional, né? Então a gente fazia essa transferência do paciente para o Serra de Castro, que é o hospital de Lago da Pedra, o hospital municipal. Levávamos para a ala de Covid e alguns desses pacientes não resistiam, né? Nós tivemos acho que uns 3 pacientes que eu que acompanhei diretamente. Ia na ambulância acompanhando o paciente, porque o familiar não poderia acompanhar, né? Porque era um risco também para esse familiar. Então, assim, a gente estava diretamente inseridos. É tão tal que, assim, que eu tenho certeza que eu fiz o teste, deu positivo, eu contraí Covid 4 vezes nesse período de atuação, né? Mas eu acredito que tenha sido mais. Então,
graças a Deus, todas as vezes foram sintomas leves. Só acho que a segunda vez que pegou mais foi uns sintomas mais graves, mas eu não tive que ser hospitalizado, não me mediquei, então foi tudo resolvido. Mas as situações mais delicadas que eu enfrentei foi em relação a isso. Eu também perdi 2 tios, né, no período de pandemia, 2 tios da parte da minha mãe, irmãos da minha mãe. Então, para mim também foi muito chocante, porque eu acompanhei os dois, eles ficaram hospitalizados e eu que estive acompanhando em algum momento os dois. Então, para mim também foi muito ruim, porque eu senti na pele as perdas, né? Como é você perder um familiar, você não poder... Por exemplo, os meus tios, como eles não receberam diagnóstico, mas a gente sabe que foi, não era diabético, não tinha um tumor. No entanto, a gente sabe que o Covid, ele agrava as doenças. Então, meu tio, ele sempre teve diabetes, né? Ele foi diagnosticado, fez tratamento, era fazer uso de insulina, mas sempre foi controlado. Então, quando ele teve Covid, quando ele contraiu o Covid, agravou o quadro dele, que foi a causa do óbito. Só que lá, como não era a causa principal do óbito, né? Foi como consequência da diabetes, a gente conseguiu fazer um velório, conseguimos estar presente no enterro, mas muitos familiares não tiveram isso, né? Colocava ali, a equipe de saúde colocava no caixão e enterrar, ninguém podia chegar perto, não podia ter um velório. Então acredito que essas situações eram muito delicadas e foi o que ficou mais marcado para mim. Por que você acha que alguém deveria te contratar? Então, porque eu acho que alguém deveria me contratar. Essa pergunta é muito interessante. Assim, logicamente que eu vou, né, vender meu peixe. Eu me vejo como um profissional muito competente, e não só pela minha cabeça, mas pelo que eu vejo, né, as pessoas falando de mim. Também pelo meu empenho, porque, como eu falei, desde a graduação sempre fui muito empenhado, né? Na verdade, desde bem antes. Eu sempre estudei em escola pública, né? Nunca estudei em escola particular, inclusive estudei aqui nessa instituição. Sempre estudei em escola pública. Consegui uma bolsa pela Universidade Estadual do Maranhão com meu esforço. Eu nunca precisei fazer um cursinho, nunca precisei pisar em uma escola particular, não tirando mérito, mas, né, pra gente que é de escola pública é um reconhecimento, né? E acredito que vocês futuramente vão estar na universidade também, porque são pessoas muito dedicadas. Então, pra mim, isso já pesa muito. Estudar em escola pública, conseguir uma bolsa em universidade pública, né? Eu consegui 2 bolsas de pós-graduação, então eu tenho especialização em saúde da família, urgência e emergência, e as 2 foram bolsas, né? Não fiz vestibular, mas uma foi por parceria com a faculdade da minha professora, né? Que era a dona da instituição lá em São Luís, que nós tivemos um projeto de extensão em São Raimundo do Bezerra, e aí ela deu uma bolsa para os 4 extensionistas, que é eu e mais 3 colegas. E a outra bolsa foram os alunos mais destacados das salas, que mais se destacaram, né, na turma, receberam bolsas de pós-graduação também na faculdade dela. Então, a minha graduação foi por mérito meu e as minhas pós-graduações também foram méritos meus, né? E eu estou fazendo agora a 3ª pós-graduação, que é Gestão em Saúde Pública, né? Não sou bolsista, mas consegui um desconto, porque fui indicado pelo município. Alguns profissionais do município foram indicados para receber esse desconto. Então, estou fazendo essa outra pós-graduação, né, a 3ª. E assim, como eu falei lá no início também, o meu currículo é muito bom. Se vocês quiserem analisar o meu currículo, é muito extenso, tem muita coisa, muitos cursos. Atualmente também eu coordeno o Instituto Pedreirense de Educação e Extensão, que é o IPED aqui em Lattes Rodrigues, onde a gente oferta os cursos técnicos em enfermagem, farmácia, estética e serviço jurídico. Inclusive tem alguns alunos aqui da instituição que estão lá com a gente fazendo esses cursos, né? Então acredito que tudo isso que eu conquistei até agora foi fruto do meu esforço, da minha dedicação, né? Ninguém chegou, eu não tive ninguém lá de dentro me colocou, não. Tudo foi eu que corri atrás e busquei com o meu esforço. Sempre, tudo que eu procuro fazer, por exemplo, uma ação, sempre eu procuro fazer da melhor forma, né, que agrade a todos. O meu atendimento, quem é atendido por mim, por exemplo, nunca reclamou, nunca chegou uma pessoa e disse assim, eu não gostei de ser atendido pelaquele enfermeiro. Pelo contrário, pessoas que não são atendidas por mim, porque aqui na cidade a gente tem 2 equipes.
uma metade da cidade é de outra equipe e metade da cidade é minha. Pessoas da outra equipe querem ser atendidas por mim, porque vê a forma que eu atendo, né? Não estou dizendo também que os outros enfermeiros não são bons, são, mas sempre tem aqueles que se destacam mais. E a gente sabe que, assim, eu não posso atender pessoas de outra área, porque cada um é responsável pela sua. Então, às vezes eu explico, né, que não posso, mas mesmo assim as pessoas insistem, não, mas eu quero fazer contigo. Eu disse, então vamos, eu nunca neguei atendimento a ninguém, né? Eu explico a situação, você é de outra equipe e tal. Não, mas eu prefiro fazer com você, então vamos fazer. Então isso eu acredito que seja reconhecimento do esforço, né, e do bom atendimento que eu presto à população. Até porque eu não passei 5 anos na graduação, 4 anos e meio estudando Bacabal e 5 meses fazendo estágio em São Luís, uma realidade totalmente diferente da minha, hospitais onde a gente vê diversas coisas. Né? Eu não passei esses 5 anos da minha vida para me chegar e tratar um paciente mal. Né? Se eu escolhi essa profissão, se eu abracei essa profissão, é para mim prestar o melhor atendimento aos meus pacientes e à população em geral. Então é isso que eu costumo fazer. Então eu acredito que isso seja um peso muito grande para que as pessoas me contratem. Né? Porque eu sempre procurei me destacar e não ser melhor do que o outro, mas ser o melhor de mim a cada dia. Sempre a cada dia ser um pouco melhor do que ontem. Então eu acredito que isso é um peso muito grande em relação a isso. E no geral, como você avalia os hospitais locais da área? Assim, nós sabemos que nós temos um déficit muito grande em relação ao nosso hospital municipal. Né? O nosso hospital ele passou um bom tempo fechado e com muito esforço o nosso prefeito conseguiu reabrir. No entanto, as condições para que esse hospital fosse reaberto foram diversas emendas de deputados. Né? A gente sabe que entrou um recurso, né? Um valor aí muito bom que dava para manter o hospital por muito tempo, mas a gente sabe que infelizmente esse recurso foi bloqueado por questões de gestões anteriores, né? Algumas situações que aconteceram fizeram com que esse recurso que entrou para o hospital fosse bloqueado. Então, com esse recurso bloqueado, o município tem que manter o hospital com recursos próprios. Né? A gente sabe que o recurso que vem para a saúde não é o suficiente para manter um hospital daquele porte, porque a gente tem as unidades básicas de saúde, tudo é gasto, né? Materiais e tudo. Pagar profissionais, então tudo é dentro desse recurso. Com o hospital, nós temos um recurso também limitado. É tão tal que tivemos, infelizmente, por exemplo, que reduzir salários, né? A gestão teve que reduzir salários, teve que diminuir algumas questões de atendimentos médicos especialistas, por exemplo, infelizmente, é muito limitado por conta desse recurso mínimo. Mas o município, ele é muito... como é que eu posso dizer, prioriza muito essa questão do hospital. É tão tal que ele vem mantendo, mesmo com as limitações, ele vem tentando manter esse hospital aberto. Né? Mesmo com a diminuição de profissionais, com a diminuição de exames, mas ele vem tentando manter com recursos próprios. E isso é muito difícil. A gente sabe que a realidade dos outros municípios maiores, né, entram mais recursos. Quanto maior o município, mais recursos. O nosso município é pequeno, então não entra tanto recurso assim. O hospital é muito grande, são muitos profissionais, né? Então, mesmo com essas limitações, apesar de ser dentro do possível, a gente tenta manter esse atendimento para a população, e não é fácil, né? Para quem está fora, criticar é muito fácil. Ah, eu fui no hospital, não tinha médico. É muito fácil criticar para quem está fora, mas será que o município tem como pagar um médico todo dia? Você já foi pesquisar quanto que é um salário de um médico? Né? Ah, é só um enfermeiro. Você já sabe quanto é o salário de um enfermeiro? Né? Tem como botar 2, 3? Não tem, porque se for botar 3 enfermeiros, tem que botar 3 técnicos. Entendeu? E assim são situações. Se você for contratar um médico, você tem que demitir 3 técnicos, uma recepcionista, um vigilante, e assim vai, para você ter uma noção. Cobrindo um santo e descobrindo o outro, né? Então são situações que o município está tentando manter, tentando resolver, mas graças a Deus o hospital não fechou. Então nós falamos bastante em relação ao hospital, né? Uma situação que eu queria trazer que aconteceu recentemente foi a implantação do PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, onde todos os pacientes vão ter o seu prontuário digital. Quando a recepcionista receber o paciente, colocar o CPF, o cartão SUS desse paciente, já vai aparecer todos os atendimentos, visita domiciliar, vacina que aquele paciente tomou. Então, tudo vai estar interligado. A recepcionista já marca a consulta para o médico lá no computador do médico. Quando ele entrar no sistema, já vai estar a consulta agendada. Então, isso vai facilitar muito, né? Os pacientes perdem muito tempo
esperando a ficha ser procurada, aquele monte de papel, a gente sabe como é o atendimento. E com esse prontuário eletrônico, em qualquer lugar do país que o paciente for atendido, né, ele vai ter o prontuário dele lá. E aqui dentro do município é muito bom, porque a gente sabe que tem fichas muito antigas, né? Aqueles arquivos, né, arquivos antigos, muitas fichas antigas, e com o prontuário eletrônico é um avanço muito grande para o nosso município. Esse prontuário já foi implantado na unidade 1, que é no centro de saúde, já foi colocado nos meus computadores lá no anexo, que é a minha unidade, que fica ao lado, e logo será implantado também nas unidades da zona rural. Então, gente, foi esse nosso podcast. Queria mais uma vez agradecer ao enfermeiro Thaleson por ter aceitado o nosso convite. Espero que nós possamos ver em breve, né? E é isso. Então eu agradeço pelo convite, foi muito bom, né, a conversa. E quem sabe estarei aqui em outras oportunidades. Obrigado.